Vamos conversar agora aqui no Esporte TMC com o ortopedista e traumatologista do esporte, Dr. Bruno Canissares. Mais uma vez participando conosco aqui, é um prazer reencontrar o Dr. Canissares aqui na programação da TMC, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Doutor, temos muitos assuntos, hein? Médico está falando mais do que treinador ultimamente no futebol, né? São muitas lesões, infelizmente. A gente tem que tratar de assuntos tristes, mas que precisam ser abordados porque fazem parte da rotina do esporte. Eu queria começar, doutor, se você me permite, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui na nossa programação, falando um pouco da lesão do Rodrigo, né? O Rodrigo, jogador importante da seleção brasileira, infelizmente se machucou jogando pelo Real Madrid e pelo jeito ele está fora mesmo da Copa do Mundo, né, doutor? Prazer em tê-lo aqui. Oi, Calil, é um prazer poder estar aqui com vocês novamente. Realmente, ultimamente está tendo bastante notícia aí de novas lesões importantes, principalmente essa do Rodrigo aí, que foi um baque aí. Rodrigo, um jogador que é de confiança do Ancelotti, né? Que a ruptura do LCA, que é uma lesão que realmente afasta o atleta invariavelmente sem condições do gramado por no mínimo aí 9 meses. A gente não consegue antecipar esse período de tratamento, né? E é uma lesão que ela é cirúrgica. O atleta sem o ligamento cruzado anterior, ele não consegue praticar futebol. Muito menos em alto rendimento, porque é o principal ligamento estabilizador do nosso joelho, principalmente para mudanças de direção, movimentos rotacionais, acelerações e desacelerações, ele também é auxiliado, ou seja, qualquer movimento que é feito no esporte, a gente necessita do ligamento cruzado anterior para dar estabilidade do joelho. E aí o Rodrigo, que já vinha aí, né, com um histórico de uma provável lesão parcial do ligamento, que parece que ele foi decidido junto com ele, a equipe médica do Real Madrid, tratar conservador desde 2023, ele estava indo bem, e aí teve um novo trauma, que acabou mesmo o movimento ali de rotação do joelho, ali mesmo que leve, mas que foi o suficiente para romper o ligamento uma vez e dar toda a instabilidade. Agora, doutor, é difícil, claro, afirmar, mas pelo seu conhecimento, se lá atrás o Rodrigo tivesse já lá atrás feito a cirurgia, é provável que agora ele não tivesse se contundido ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não tem com a outra, na verdade, porque assim, quando ele foi diagnosticado com uma lesão parcial do ligamento, tem vários graus de lesão parcial e tem que ver se essa lesão, ela tá, o mais importante é que se ela tá dando instabilidade ou não. O Rodrigo, ele teve 2 anos e meio, quase 3 anos aí jogando desde que foi diagnosticada essa lesão. Então, com certeza, ela não estava implicando em nada, nem no rendimento dele, muito menos em aumento de risco de lesão. O que acontece é, quando ele tivesse feito lá atrás a cirurgia e agora tivesse uma nova torção do joelho, ele podia romper o ligamento que foi reconstruído da mesma maneira. Então, as torções de joelho, elas mesmo depois de cirurgias ou não, elas podem romper os novos. Não quer dizer que se ele tivesse feito, ele não teria agora, porque ele podia ter a mesma torção e romper o ligamento que teria sido reconstruído. Agora, doutor Bruno Canissares, bom, do Rodrigo está tudo bem explicado, mas quem se machucou esta semana também, quem se lesionou foi o Kylian Mbappé, uma lesão do ligamento cruzado posterior. Ele, inclusive, essa semana deixou o Real Madrid para se tratar com médicos da confiança dele na França. Estamos a 3 meses da Copa do Mundo, doutor. Ligamento cruzado posterior. O Mbappé corre risco de não poder disputar a Copa? Então, essa lesão do Mbappé, ela também é uma lesão mais grave, né? O cruzado posterior, ele não tem tanta importância quanto o cruzado anterior na manutenção da estabilidade do joelho, mas ele também é o segundo, é o ligamento central, são um dos 2 ligamentos centrais, então ele também tem uma grande importância ali. Geralmente, a lesão do Mbappé, ela tá sendo tratada como uma lesão parcial também do ligamento cruzado posterior. As lesões parciais do cruzado posterior, às vezes até algumas totais, como a gente teve o caso do Lucas, aí a gente consegue tratar de uma maneira mais conservadora muitas vezes.
Então, e principalmente nas parciais, você fortalece bem, consegue dar estabilidade para o joelho através de estruturas secundárias iguais aos músculos da perna, um equilíbrio da musculatura, um trabalho de estabilização, tanto dinâmica quanto estática, com diversos exercícios ali, propriocepção para o atleta, bem direcionados para o joelho, e vai avaliando como é que ele fica em relação à dor, que geralmente no cruzado posterior, a dor ela é o problema mais incapacitante do que a sensação de falseio que a gente tem mais no cruzado anterior. Então essa dor ela consegue ser tratada, controlada e permitir que ele jogue, principalmente com as lesões parciais, ele consiga jogar e manter o alto nível e alto rendimento. Mas é uma lesão que tem que ser tratada e acompanhada muito de perto, porque é um ligamento central do joelho, é o principal junto do LCA, ligamento do joelho. Então, ela pode sim, se não tiver uma boa evolução aí nos próximos meses, gerar um afastamento do Mbappé e até mesmo uma cirurgia para a reconstrução desse ligamento, tirando ele da Copa. Então, essa daí, ele tem chances de jogar a Copa, diferente do Rodrigo, mas é uma lesão que tem que ser acompanhada bem de perto, com muito tratamento, muito acompanhamento, tanto do clube quanto dos médicos de confiança dele que estão acompanhando, porque essa sim pode tirar ele da Copa. Ele pode ficar fora da Copa pela seleção francesa. Tá certo, doutor. Agora, quem se contundiu esta semana também foi o Cristiano Ronaldo. Mas aí é um caso diferente, foi uma lesão muscular. E hoje o técnico, aliás, hoje não, na última sexta-feira, o técnico Jorge Jesus deu uma declaração dizendo que a contusão do Cristiano Ronaldo é mais grave do que se pensava. Imagino eu, em relação ao grau da lesão, né? Muscular, grau 1, grau 2, grau 3, enfim. Cristiano Ronaldo, com mais de 40 anos de idade, também corre risco de não poder disputar a Copa, doutor? Olha, dos três atletas que a gente está falando, o Cristiano Ronaldo é o que tem menor risco de não disputar a Copa. Porque pensando nas lesões musculares, realmente a gente divide em graus conforme o tamanho, o acometimento de fibras, o quanto acomete do músculo ali a lesão. Quando a gente fala até das lesões grau 3, digamos, grau 3 e 4, são as piores lesões que a gente tem, a gente vai ter um afastamento, pode girar ali até uns 3 meses, tá? O que saiu até o momento é que a lesão dele era uma grau 1 para 2 ali, estavam estimando entre 4 semanas, mas talvez o Jorge Jesus falou que é um pouquinho mais grave, ela deve poder ser considerada uma lesão grau 2. As lesões grau 2, muitas vezes a gente pode ter uma recuperação até 6, 8 semanas do atleta. Nisso daí ele ainda está no período de recuperação que ele vai estar recuperado até o início da Copa do Mundo. Então é uma lesão que tem menos risco dele se ausentar da Copa. Mas o mais importante é o seguinte, quando a gente trata as lesões musculares, o maior risco que geralmente nos clubes a gente tem isso, né, a necessidade do atleta, ainda mais um atleta do calibre do nível do Cristiano Ronaldo. Você quer ter ele o quanto antes com você. Então, muitas vezes você acaba pulando etapas da recuperação, antecipando essa volta da lesão muscular, porque o atleta está com pouco sintoma ou não, e nessa volta antecipada, a região que não está cicatrizada ainda do músculo se torna uma região fragilizada ainda. E aí ele vai tentar fazer, principalmente os movimentos de arrancada, força, ele acaba tendo uma nova lesão no mesmo local. Aí é uma lesão sobreposta. Então ele vai ter mais um novo período de recuperação. E aí pode ser mais 6, 8 semanas, e aí somando isso, poderia afastá-lo da Copa. Mas a probabilidade dele é bem menor de ficar afastado, de ficar fora da Copa do Mundo. Perfeito. Agora, doutor, eu não posso deixar de falar do Neymar, né? O Neymar é nosso grande jogador brasileiro, tem gente que não quer mais vê-lo na seleção, mas eu quero, eu desejo que o Neymar esteja em condições. E a pergunta que se coloca em relação ao Neymar, doutor, ele teve a cirurgia, né, lá em 2023, se machucou jogando pela seleção brasileira, fez a cirurgia do ligamento cruzado anterior, mas depois ele teve uma série de lesões musculares e chegou a ter também uma outra lesão nesse joelho que levou a uma cirurgia de menisco. Então eu pergunto, doutor, por que depois de fazer a cirurgia do ligamento cruzado anterior lá atrás, em 2023, por que o Neymar hoje em dia se machuca tanto?
Quando a gente faz uma cirurgia de joelho, de ligamento, só a resposta que o nosso corpo vai dar pela ruptura do ligamento, ela já vai gerar um enfraquecimento da musculatura daquela perna. Isso só de ter rompido o ligamento. Até a cirurgia já começa essa atrofia muscular e perda de força. Quando ainda tem o processo cirúrgico, todo o processo, a cirurgia, que a gente conta como uma agressão ao corpo, a resposta inflamatória de cicatrização que o nosso corpo gera, ela também vai gerar uma atrofia ainda maior da musculatura daquele membro. Então, a musculatura perde ainda mais. Então, você vai perder força, vai perder volume, vai perder fibras musculares, vai diminuir aquela musculatura. E aí, no processo de reabilitação, um dos principais fatores que a gente usa para retorno ao esporte é o quesito de comparação da força, recuperação dessa força, tanto em comparação com a outra perna, quanto de grupos musculares da mesma perna. Quando você pega a parte da frente da coxa com a musculatura posterior, adutores com abdutores, essa comparação também é sempre muito importante para a gente definir o retorno ao esporte. Então, o atleta costuma voltar somente quando ele tem níveis semelhantes dessas comparações, que não tem muitas diferenças, para ele poder minimizar o risco das lesões. O que muitas vezes acontece no processo de recuperação, o atleta acaba criando alguns desequilíbrios de pequenos grupos musculares. E aí, no retorno, ele acaba, quando volta a gerar intensidade, volta a gerar carga, volta a gerar esforço, ele pode ter maior risco de lesão, principalmente nesses grupos musculares da perna que operou. Mas mesmo assim, esses desequilíbrios eles ocorrem no corpo todo, porque ele acaba compensando muito na reabilitação. Às vezes, uns atletas, o Neymar demorou até um pouco mais de um ano, que ele teve a cirurgia do menisco junto com o ligamento, ele voltou com um pouco mais de um ano, teve uma demora um pouco maior para adquirir esses parâmetros. Então, tudo vai depender. E também tem a idade do atleta. O atleta mais velho, a recuperação, ela vai se tornando um pouco diferente para o nosso corpo. Não é uma regra, óbvio, mas ela costuma ser um pouco mais demorada. E aí, os históricos de lesão, a gente pode aumentar, teve alguns históricos de lesão muscular, você pode criar zonas de fragilidade no músculo. Então, são muitas coisas que estão envolvidas aí, que a gente pode dizer que, por que o Neymar tem tantas lesões musculares? Então, é muito mais do que isso. É um atleta que o estilo de futebol que ele joga, ele tem muito mais contato por causa do drible curto, conduz mais a bola. Então, o contato também, ele aumenta o risco de lesão, igual ele teve lesões, até a última dele que ele teve pelo Al-Hilal foi uma lesão por um trauma direto, foi uma pancada forte que ele recebeu e fez uma lesão grave muscular que foi a última vez que ele tinha entrado em campo por lá, antes de vir para cá. Então, são várias coisas que a gente vê aí que colaboram, mas não só a cirurgia dele que colabora, mas é muito mais coisa aí, e aí ele acaba, infelizmente, sofrendo com muitas lesões, e é um atleta também de um calibre, um nível que não tem nem comparação no futebol mundial, praticamente, e para a gente deixar de ver na Copa, eu também torço bastante para a gente conseguir ver ele jogando. Agora, doutor, ainda em relação ao Neymar, o Neymar é uma pessoa que se expõe muito nas redes sociais, quando ele vai a uma festa, quando ele vai a um evento, e muita gente relaciona a dificuldade de recuperação do Neymar com a vida particular dele. Tipo assim, se o Neymar ficasse mais em casa, se o Neymar não saísse tanto, ele se recuperaria mais rápido. Isso tem a ver ou é simplesmente uma ilação dos sites de fofocas, doutor? O que a gente tem na recuperação muscular não é só ficar em casa, né? Não basta ficar em casa para você melhorar a sua recuperação. O que a gente tem aqui, alguns pilares que a gente tem da recuperação e da prevenção de lesão, que são pilares da medicina que a gente pode usar, que é o fortalecimento muscular, o descanso e a alimentação. Então, esses 3 pilares são os principais para a gente definir, diminuir o risco de lesões, acelerar muitas vezes a recuperação da lesão. Então, tudo isso contribui. Só o sair não é um grande problema, porque o atleta, ele, muitas vezes tem uns horários um pouco diferentes, mas assim, o que importa teria que ser o controle de descanso que ele tem. A gente tem hoje em dia muitos clubes, muitos times da NBA, alguns clubes da Europa, a gente ouve falar, que tem um monitoramento de alguns atletas, que eles têm monitoramento até do sono dos atletas. Então, a qualidade do sono, ela influencia bastante. Não dá pra gente falar só porque sai, porque muitas vezes o atleta consegue sair, tem as horas necessárias de sono antes do treino, dorme bem, descansa bem e consegue recuperar o corpo dele. Então, não é só isso.
Mas, obviamente, se ele tiver com o sono prejudicado, não está se alimentando, a alimentação está desbalanceada, isso daí vai começar a aumentar o risco dele ter lesão, porque a recuperação do nosso corpo, a recuperação muscular, ainda mais um atleta que qualquer treinamento é intenso, as partidas são ainda mais intensas, e ele não consegue ter uma recuperação adequada, ele vai começar a musculatura ficar mais suscetível a se machucar a qualquer momento. Então esse é o principal, a gente tem que seguir esses 3 pilares para diminuir o risco de lesão. Bom, para terminar, doutor, outra grande polêmica que existe nos dias de hoje envolve o futebol praticado em gramados sintéticos. Eu já conversei com você sobre isso, né? Não é a primeira vez que o Dr. Canissares participa conosco aqui na TMC, participou na época da Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. E a pergunta tem que ser repetida, doutor. Jogar em gramado sintético aumenta o risco de lesão? Existe alguma comprovação científica nesse sentido? Calil, até o momento não mudou nada. A gente não tem nenhum estudo novo, nada saindo de novo que comprove que o gramado sintético aumenta o risco de lesão em relação ao gramado natural. Seja essa lesão uma torção, de joelho, de tornozelo, seja lesões musculares, seja o aumento do risco de tendinites, isso a gente não tem. Realmente esse ano aumentou muito essa discussão, a gente vê os atletas falando muito mais, tem os atletas que são contra, têm se posicionado cada vez mais em relação a isso, atletas aí, o Neymar não joga em gramado sintético, várias coisas sendo passadas aí, o Memphis reclamou também, mas o que a gente tem a qualidade do gramado sintético ou do natural também, ela vai influenciar muito nisso. O que a gente vê é que a FIFA, desde 2024, mudou os parâmetros de avaliação para a qualidade do gramado sugerida por ela, o mínimo que tem que ter do gramado sintético para ser praticado futebol de uma maneira segura. A única coisa que a gente tem hoje, que tem saído mais, mas ainda são estudos, e é um estudo baseado em avaliações subjetivas dos próprios atletas. O que a gente vê é que, quando os atletas jogam em gramado sintético, eles têm relatado um período maior de dor muscular pós-partida. Então, a dor muscular que fica depois do jogo pelo esforço intenso que ele faz, quando avaliada geralmente até 4 dias após, a relação dos questionários que têm sido passados, os atletas têm referido que a dor muscular quando joga no sintético, ela é bem maior do que quando joga no gramado natural. Então, isso daí, essa dor muscular, ela é um dos sinais que a gente tem da recuperação da musculatura após o esforço intenso. Então, isso talvez seja a única coisa que a gente tem visto, que é o que os atletas têm reclamado, que fica com o corpo muito dolorido, é um jogo muito pesado, e aí atrapalha a recuperação, ainda mais no calendário, que aí você joga, falando da dor a 4 dias após, daqui 4 dias já tem outra partida. A gente está para quarta domingo, toda semana. Então, eles têm sentido esse cansaço maior e aí tem sido feito um controle maior de carga em cima disso para tentar essa percepção do atleta não prejudicar nem o desempenho e nem aumentar o risco dele ter uma nova lesão. Muito bem explicado. Olha, Dr. Bruno Canissares, ortopedista, traumatologista, especializado em esporte, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, sempre muito bom ouvi-lo. E voltaremos a falar a qualquer momento, porque sempre essas questões estão envolvidas aí na nossa cobertura do futebol. Muito obrigado, um bom domingo, doutor. Imagina, eu que agradeço, Calil. Estou sempre à disposição para poder esclarecer as questões na área médica do futebol aí. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e bom domingo a vocês e a todos aí.